Então começamos aqui mais um programa Persona Livre, hoje com os convidados especiais aqui, Rubens e Michele. Um grande prazer receber vocês aqui. Prazer todo E nosso. estamos aqui, Roberval e Daniel, para ter esse bate-papo gostoso, essa conversa descontraída, e vocês conhecerem um pouquinho mais desses personagens aqui da cidade, né? Que é muito bacana. Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Nossa, Ah, muito que contente maravilha. de estar participando. E muito feliz de estar participando aqui com vocês. A felicidade é nossa de estar recebendo vocês aqui. Eu queria começar perguntando uma coisa importante, né? Vocês são um casal, vocês estão casados há quanto tempo? 7 anos. 7 anos já? Bastante Puxa, tempo. é verdade. Até a gente assusta. Você vai fazer 8 agora. Nossa, eu falo que quando você está muito feliz que você não vê o tempo passar. A hora que você está sofrendo de alguma forma, parece que passa em câmera lenta. Já repararam? É mesmo. O Roberval, quantos anos de casamento? Putz, o meu já está há mais de 30. Nós estamos juntos há mais de 30 anos, né? Mas são 25, 26. 26 fez 26 anos. de agora, casamento E passa formal. de rápido. Né? casamentos. Porque ele está com a pessoa certa também. Exatamente. Nem sente o tempo passar, né? Quando verdade, você com está com a certeza. pessoa certa, você não sente o tempo É passar. isso O tempo mesmo. voa, né? É A verdade. gente demorou pra se conhecer. A gente se Nossa, conheceu foi. já mais velho. A gente né? sofreu para se encontrar. Olha só, é assim que a gente dá valor. Né? É verdade. Vocês dois são de São Carlos. Somos Sim. aqui. Morava 3 quadras. E não se achava. Ah, lá. Já pensou? acredito. Vocês nasceram aqui? Os dois nasceram aqui? Aham. Mesma idade. Não? Você nasceu em Campinas. Não, não eu nasci foi? em Campinas, mas Isso. vim pra cá criancinha. Ah, E é engraçado porque eu estudei com o irmão dela no colégio, na época do cursinho, né? Do objetivo. E aí depois encontrei com a irmã dela, poucos anos depois, mas também não sabia que era tudo irmão dela. Eu fui descobrir ela graças a um amigo em comum 8 anos atrás. Olha só, Namoramos, noivamos, casamos em 11 meses. Foi, menino, não é? Só. que maravilha. Foi- Isso E aí o quando pior, tem que se ser, alguém né? falar- Depois vai se rápido, alguém né? falasse Encontrou, vai que rápido. isso ia acontecer, eu falava, Bateu Você imagina, nunca ia totalmente. acreditar, tem que né? conhecer, não pode ser assim, Olha. né? E se alguém É. falasse pra mim 30 anos atrás que aconteceu isso, eu falava, nunca, imagina. Nossa. você acha? Incrível, né? Essas É como diz coisas aquela são assim música, mesmo. quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? É isso mesmo. E quem irá dizer que não existe razão, né? Quem, né? Exatamente. Bem isso. Exatamente, Daniel. Bem, Escreveu bem definido. perfeitamente. É verdade. Então, assim, uma coisa importante que eu queria saber de vocês, né? Bom, vou focar um pouquinho na Michele agora para saber, né, da parte da carreira, né? Como que as coisas começaram. Para você que está acompanhando aqui e não conhece, a Michele, né, é uma pessoa polivalente, né? Que é professora de natação, foi campeã de natação, né? Hoje mexe com moda, também tem um canal no YouTube que mexe com a parte dos pets, né? Os cachorrinhos e tudo mais. Então tem muita história para contar, né? Eu queria começar a saber de você como que foi a parte do seu envolvimento com água. Nossa, esse é uma história realmente, parece que Deus empurrou. Eu estava te contando antes, né, Daniel? Então, vou começar falando como eu aprendi a nadar, né? Quando eu tinha 5 meses de vida, minha mãe me levou para a água sem saber nadar. Isso ia me ajudar a ter a musculatura mais forte, eu tinha hiperfrouxidão ligamentar. E meu pai também gostava muito da ideia de bebês que nadassem. Então, foi tudo isso, foi para ajudar também a minha saúde e a gente foi para a água. Mas de bebezinha? Bebezinho, 5 meses que eu aprendi a nadar. E aí, beleza. Aí tive toda uma vivência, tudo. E graças ao meu problema de hiperfrouxidão ligamentar, só vou fazer um parênteses para vocês entenderem, né? Isso acho que é interessante, né? A Todo mundo se hiperfrouxidão. Você tem um ligamento que segura as articulações. Né? Quando você tem uma hiperfrouxidão, o ligamento está frouxo, ele não está segurando como deveria. Não fica na posição, Não né? fica. E aí, o que acontece? Você tem uma hiperflexão das articulações. Elas acabam se alongando demais, não ficando na posição que deveria. Você tem isso num grau leve, você pode ter isso em partes específicas do corpo, mas o meu caso era geral. Então, o que acontece? Poderia acordar toda torta e com problema sério na coluna. Por quê? Meus ligamentos não seguravam as minhas articulações. Então, uma musculatura ela tinha que ser forte para ela segurar no lugar dos ligamentos. Entendeu? É a famosa mulher borracha do circo. Que consegue flexionar de todas as formas. Exatamente. Sem você ter aquecimento, sem nada. Não faço isso em Caramba. casa, tá? Sem aquecimento. Mas eu fazia dormindo. Acordava, eu tava no espacate. Com a barriga deitada no chão. Caramba. Entendeu? Era assim. Eu dormindo fazia as coisas.
Isso deve ser legal na infância, né? Para você Era fazer na tudo que as pessoas não conseguem fazer, né? Dobrar o braço para trás, né? Tem umas coisas assim ou não? Eu Você sim, tinha? vim aqui. Caramba. Né? E aí o que acontece? Eu tive o estímulo de médicos para ir para o esporte, não só aí, né? Não só na natação. Mas eu deveria, que nem com 4 anos eu fui pro balé, com 6 eu fui pra ginástica olímpica, eu fiz karatê. Quanto mais esporte eu fizesse, mais ia controlar esse meu problema. Esse problema era só uma questão postural ou tinha algum risco à saúde? Tinha risco à saúde, eu podia ficar até tetraplégica. Meu Deus. Era grave. Então precisava, eu tinha que fazer exercício. Isso ia me salvar e realmente salvou. Né? Tanto que eu tenho 3 curvaturas na coluna, né? Eu tenho Tipo uma escoliose, né? E aqui eu tenho uma rotação de vértebra. Não sei se vocês vão conseguir ver, parece até um osso que veio mas é uma rotação de vértebra. E isso foi em algum momento que eu peguei algum peso e tal, e que aí entortou e não desentortou. Puxa vida. Né? Então era muito sério. E aí o que segurou realmente foi todos os exercícios que eu fiz, né? E aí, às vezes, eu tava vagando. Tinha hora que eu tava apresentando mais ginástica olímpica, tinha hora que eu tava apresentando mais balé, tem várias histórias por aí. Foram várias fases diferentes, Várias né? fases, isso. E aí, quando eu cheguei mais na parte da adolescência, eu fiquei mais focada na natação, né? E aí, eu fui pra natação, comecei a fazer os exercícios lá. E aí, um dia eu fui competir e tinha uma moça que era campeã regional. E eu fui contra ela. Na verdade, eu aprendi na Academia Aquário aqui, na época. E agora eu estava no Colégio São Carlos, que também tinha piscina, então eu estava competindo pelo colégio. E aí eu ganhei da moça da Academia Aquário, que tinha uma equipe que representava São Carlos. E aí o cara pegou e falou, o Betão, na época, que era o dono da academia, chegou e falou assim, eu quero uma bolsa de estudo para você e para sua irmã, pra vocês voltarem pra gente. E para começarem a treinar por nós. E deu essa bolsa de estudo e a gente avaliou, porque quando você é adolescente, você tem uma noia de ficar preocupada com o que o professor vai achar, né? Tudo. É engraçado que eu vi os 2 lados depois da minha profissão, que aí eu chego lá, né? E aí o que acontece? Eu peguei, falei com a minha irmã, a gente decidiu ir, minha mãe falou, tudo bem, você também vai estar no colégio, vai estar seguindo o seu professor do mesmo jeito, né? E às vezes, se você quiser competir alguma coisinha, você não vai perder o contato com ele e vai treinar lá que vai ter mais condições. Aí começamos a treinar, né? E foi uma época muito engraçada. Gente, vocês entendem... Quando você trabalha com o esporte, você entende o que é resiliência, o que é persistência, o que é não interessar se você está sofrendo e querer aquilo e fazer apesar disso. E o quanto bem isso faz, né? Exatamente. Saúde e tudo mais. É muito absurdo. Eu falo isso muito pro meu marido. Eu falo, nossa, você não tem noção. Hoje, ele fala pra mim, você é muito resistente à dor. Eu falei, mas eu convivia com dor, convivo até hoje. É uma filosofia de vida, né, o esporte? Não, é uma filosofia de vida. Incrível. Gente, eu acordava 5 horas da manhã, de sábado e domingo. Todos os dias eu saía da escola. Chegava 1h30, eu tinha que estar lá treinando. Então, para comer, não dava para comer bastante. Não é que você fazia dieta. É porque você gorfa, né? Não tem jeito. Caramba. Então, você ia lá. Então, a gente tinha que comer o tanto que dava. Não comer muita proteína nessa hora. A proteína tinha que ficar para depois. Que a digestão é mais difícil, né? Exatamente. Aí, a gente ia mais de carboidrato, treinava umas 3 horas. Eu nadava 5 quilômetros por dia. Jesus. Aí, o que acontece? De sábado eram os picos de treino. E todo domingo a gente acordava às 5 da manhã. Imagina que descansava. Isso porque a gente estava numa fase também de pauleira da escola. E escolas boas, com bastante tarefa. À noite você estava dormindo em pé para fazer tarefa, depois de todo esse treino. E todo domingo competição, né? Então, quando começou essa vibe, tudo isso que eu fazia era para pegar em último todos os dias, todos os domingos. Então, eu acordava, ia lá na água fria e pegava em último. Porque não tinha piscina aquecida naquela época. Né? Não, na verdade é por causa dos clubes, inclusive hoje também. A maioria dos clubes não é aquecida. E você vai e tudo. E a gente às vezes estava criando coragem. Militar o negócio, né? Era, e eu, gente, eu tenho um problema com água fria, sabe? Gente, eu sou uma gata. Eu passava frio. Ele fala, eu abro o chuveiro que nem cofre. Jesus. Sabe?
E às vezes ele fala que eu tô pelando ele quando vai tomar banho, né? Aquela coisa. É que é bom para relaxar, né? A água bem quentinha eu não sei, e tal. eu tenho muito frio. Então eu tava criando coragem, chegava meu técnico e empurrava. Vai logo, vai! Gente, do jeito que você caía na água, um monte de agulhinha parecia que tava entrando no seu corpo. Eu até orava. Porque você chegava lá, tinha um tempinho pra você fazer o aquecimento, piada, né? Aquecimento na água fria. Aí você fazia, daí você saía e esperava horas até chegar a sua vez. Eu falava, mas não precisa entrar agora. Porque na sua vez, às vezes é meio-dia, você chegou às 5 da manhã. Você já tá no sol escaldante, você até quer água gelada, né? E outra, adrenalina, porque você vai competir, você nem vê, né? Mas nessa hora, você não quer pular na água fria. Aí chega alguém e te empurra, né? Enfim. Aí foi, então tava toda essa vibe. E aí um dia eu cheguei pro meu pai, né? Um dia. Só que você vai notando as suas diferenças pelos tempos. Você vai diminuindo seus tempos. Então, ok, mesmo pegando em último, nossa, você fez um tempo menor. Porque a natação é uma briga de você com você. É um esporte extremamente individual, não é equipe. Você briga mais com você mesmo do que com o seu adversário, né? Às vezes você pode ter chegado em último, mas você baixou 10 segundos. Meu Deus! Você sai com um sorriso de orelha a orelha, né? Aí, Como às você vezes, foi abaixando esses tempos? Qual foi o método? treino. Treino mesmo? Porque eu tava entrando na equipe. Então começou entendi. aquele treino, o qual morria, mas começou a baixar os tempos. Você foi entrando no ritmo e tal? Isso. Mas desculpa, pessoal, fazer uma observação. Acho que naquela época, no começo dos anos 90, o pessoal fazia overtraining. Isso é depois. Depois eu vou falar sobre isso. Hoje tem fisiologia, hoje tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa que o pessoal não... Na verdade, tem professores mais atentos, mas depois eu chego nisso. Mas enfim, aí a gente tava lá treinando e diminuindo o tempo. Um belo dia eu peguei em penúltimo. Nossa, cara! Aí cheguei pro meu pai toda feliz. Pai, você não acredita? Hoje eu peguei Pô, já avançou, né? Já saiu do último pro penúltimo. Já. Poxa, Então, é um avanço, é uma coisa boa, né? Tá. Fazia 3 meses que eu, todo domingo, às 5 da manhã, eu ia lá e pegava em último na água gelada, gente. E ele nem disfarçou, assim. Não, Podia ter não. demonstrado um pouco mais de entusiasmo. Não entendi. Pra ele, Tá. Quando ele me via aqui, ele me via pegar em primeiro, tudo. Aí eu falando pra ele que eu cheguei em um minuto. Bom, e aí eu fui evoluindo, foi passando o tempo. Só que aí começou a chegar um nível de treino muito forte, porque o pessoal começou a passar. Eu lembro que era o Projeto Nadar e a competição do Bob's, que era patrocinada pelo Bob's. E as classificações eram altas, né? E aí o técnico aqui de São Carlos, que era o João na época, ele queria muito que a gente conseguisse. Então deu a louca nele, ele achava que quanto mais treino, mais conseguia. Só que o corpo, ele precisa de um respiro. Senão você entra em overtraining. Então o que ele começou a pedir? Pra gente chegar às 5 horas da manhã, todos os dias, treinar até às 7. Eu entrava às 7h10 na escola. Depois a gente vinha à tarde e continuar treinando. Aí minha mãe pegou e falou, pode parar. Não vai, porque eu quero que vocês tenham um diploma. Porque, infelizmente, a carreira de esportista aqui no país não tem muito futuro. São poucos, né? Ainda mais em São Carlos. Garantido. Né? Então, aí foi onde ele começou a treinar todo mundo desse jeito e a gente começou a não ir. Quando chegou no domingo, que ia ser o Projeto Nadar, eu peguei e falei, mãe, ele não vai deixar a gente ir. E eu já tinha passado a fase aqui de São Carlos, que tem a local, regional, estadual e brasileira. Você estava pelo Colégio de São Carlos? Ou... Não, esse daí é pela equipe mesmo, que era lá da São Carlos. Isso, pela equipe de São Carlos. Entendi. Aí eu peguei e falei, mãe, ele não vai deixar a gente entrar no busão, a gente não vai competir. Aí minha mãe falou, pode deixar, porque minha mãe também era louca, né? Mexe com os fios dela. Vou resolver isso já. Não, peraí. Naquele estilo, pegou, né? fez uma malinha e foi com a gente. Foi com a gente. Aí chegou lá e ele já tava querendo barrar a gente. Mas ele não ia barrar a gente na frente da minha mãe. E ela sabia disso. Então, o que acontece? Ela falou, bom dia, João, vai entrando. Fez assim pra gente, foi empurrando, eu olhei pra minha irmã, entramos, sentamos quietinha, ok, fomos lá. A gente tava indo disputar a regional. A regional, 10 de crawl classificava e as 3 melhores de costas, tudo, mas de toda a região. E qualquer estilo. Então, costas, peito e borboleta, só as 3 primeiras. Eu e a minha irmã, a gente tinha treinado crawl. Ela era petis e eu era mirim. Você tinha quantos anos, Michele? Nessa época, eu tinha
16. Novinha. Adolescente mesmo ainda. Né? Adolescente. Nossa. Legal. Aí, beleza, ainda mais na época de vestibular, minha mãe nunca ia deixar eu, né, fazer aquela loucura de... Aí, beleza, chegou lá e na hora que eu fui fazer a competição, ele pegou a minha ficha e falou assim, eu tô louco para ver você pegar em último. E entregou minha ficha. Olha que encorajamento. Bacana, coisa. hein? Nossa. Por que Incentivo, não? Porque ele achava que eu deveria ter seguido todos os treinamentos que todo mundo seguiu, porque ele mandou. Entendi. E eu não fui. Então ele tava meio que castigando a gente por isso. E a minha irmã, ele tirou do Crown e enfiou no Costa sem ela treinar. Mesmo Nossa. assim, ela chegou em terceiro, que era a classificação, Olha só. né? Em vez Aí de eu- considerar o desempenho, não, né? Ele queria que seguisse o que ele mandou. o que ele mandasse. O plano não dele. seguisse, Só. Tem que ser o Isso punir. bem militar. Uhum. É o que vocês falaram, né? Aí, beleza. Acho que até ele já faleceu, né? Já faleceu. Foi- Aí o que acontece? Infartou, por que será, né? Era nervoso desse jeito, enfim. Ah, pois é. Aí Pode o que ser. acontece? Pegou a fichinha, entregou pra mim. Aí quando ele falou isso, mexe com o ego. A pessoa tá Nossa. treinando, é esporte já mexe com o ego. Eu falei, cara, eu não vou pegar em último, não adianta. Não vou, igual ele falou. Fui lá, só tinha umas marmanjas, eu era pequena, eu era miudinha, né? E aí, quando sempre rola isso na competição de natação. Todo mundo começa assim, e o tempo de tal pessoa é tal. Realmente é uma coisa. Pelo tempo, você sabe mais ou menos quem são os favoritos. E é muito difícil surpresas. Porque quando a pessoa treina, ela já treina mais ou menos no limite dela. Entendeu? Vocês podem ver as competições de natação, eles já falam quais são os tempos. E aí eles colocam os tempos mais fortes nas primeiras e vai colocando tudo junto, perto, os mais fortes, para um puxar o outro. Então tem todo um esquema. Só que nunca desafie uma mulher, nem brinque com a força do ódio. Na verdade, Com a força do Isso aqui é ar. muito motivacional. E ainda mais quando tem uma mãe na plateia. com certeza, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei, fui lá, olhei todo mundo falando, mas acontece que mesmo elas falando, eu tava com aquela coisa dele ter falado, tô louco pra ver se pegar em último. Então não adiantava, elas podiam falar, porque também tem intimidação, porque te deixa nervoso, aí você às vezes bobeia na hora de pular que você não quer queimar, sabe? Então cada milésimo conta. Beleza, fui lá, me preparei, não enxergava mais nada, só água, e eu falei, eu vou esperar o homem falar, e vou me tacar aqui, eu vou morrer, mas vou chegar. Aí na hora que ele né, falou lá, tá, prepara. Aí o apito, eu pulei e comecei a nadar. Só que eu treinava numa piscina de 25 metros. E lá era uma de 50. Caramba, era olímpica. Olímpica Oficial. mesmo, oficial. Então, quando Uau. chegou no meio da piscina, seu corpo tá querendo aquele alívio da virada. Porque muda um pouquinho o movimento muscular e continua. Aí não deu. E eu já tava, normalmente você administra a sua canseira, né? Eu deixava pra explodir na última piscina. Como era uma só, comecei a explodir desde o começo. Chegou no meio, meu corpo começou a sentir. Eu olhei pro lado, não vi ninguém. Falei, cara, eu tô em último. Aí comecei a ouvir a voz da minha mãe na arquibancada. Ai! Minha mãe é dessa. Entendeu? Eu falei, gente, eu tô em último mesmo. Você, certeza. você conseguiu ouvir a sua mãe. Ah, não dá pra não ouvir. Uau! Nossa, as primeiras competições da gente, você vê a gente chegando, ela gritando atrás da câmera e a câmera, puf! Você não vê nunca a minha chegada. Mas ela estava celebrando que você estava na frente ou você estava em último? A dele- Hoje eu sei que ela estava Olha. celebrando que eu estava na frente para continuando Gente. ir, para ninguém me passar, né? Tava lá. Tentando ganhar o grito. Tava lá Ganhando ganhando o grito. grito, isso. Também. E aí o que acontece? Peguei, né? Falei, vou acelerar. Bati mais perna que eu podia, foi, bloqueei a respiração, que é o que a gente chama, a hora que eu tava vendo, porque respirar perde tempo, tá? Então, em prova curta, o nadador ele respira o mínimo possível. A hora que eu bati a mão, a parede já era o cronômetro, para não ser injusto. Em piscinas olímpicas tem isso. Eu bati a mão, apareceu, começou uma buzina. E aí o carinha falou, você quebrou o recorde. Nossa. E eu fiz 29 cravado. A hora que eu parei, que eu estava... Gente, não tinha parte da minha perna, da parte de baixo, da cintura em diante, que não formigava. Eu falei, como é que eu saio daqui agora? A pessoa fica disfarçando ali, né? Fica... Aí eu comecei a daquela lá. disfarçar isso, eu fiquei esperando Pô, o homem chegar, fingi que eu tava Vamos sendo ver se é isso educada, mesmo, peraí. né? Aí beleza, daí depois saí devagar e tal. Aí eu olhei pro meu técnico, quando eu vi, né, a Cirane e tudo mais, ele picando a minha ficha.
Daí, na semana seguinte, quando a gente foi treinar, tal, em vez dele estar comemorando, afinal de contas, eu quebrei um recorde pro time dele, muito né? feliz, né? Só que ninguém mais se classificou porque elas estavam em overtraining. Então, elas fizeram tempos Não horríveis. performaram. Todas as Nossa, outras vida. da equipe. Você fez o melhor tempo. Eu quebrei um recorde. Isso aí, ironicamente, né? Por você ter Então, treinado menos, você teve um desempenho melhor e as outras, né, foram E mal. aí, o que acontece? Em vez dele se perguntar, né, o que havia feito de errado e tudo mais, ele achou mais fácil me punir. Então, ele expulsou eu e a minha irmã. E a gente não tinha outra piscina para treinar aqui. Então, foi aí que acabou a Que minha... absurdo. Você bateu um recorde lá Isso. e você foi expulsa. Isso! Então, aí acabou a minha carreira de Oportunidade- nadadora. Essa Você- oportunidade como nadadora. Você bateu o recorde Regional, do Regional. Campeonato Bobs. Olha Isso. só, que legal, né? Do Mirim. Pelo menos você deixou a sua marca, né? Ah, deixei. Olha só. Provavelmente Entrou já pra devem ter história. batido também, né? Ah, Porque isso hoje é- a tecnologia também foi diferente, os treinamentos, o pessoal começou a respeitar mais. Tem muita suplementação hoje também, sim, né? sim. Suplementação. Eu nem cheguei nisso, assim, né? Não cheguei nisso. Não foi tão rápido quanto eu contei. Eu fiz um resumo, não foi? Entendeu? Sim. Eu tava ascendendo ainda, mas foram anos aí, né? Eu comecei, eu acho que com 14 ou 13, por aí, para chegar nos 16 nisso. Tudo isso... Começaram a respeitar mais a fisiologia, né? É. Eu lembro que no começo da década de 90, até os times de futebol, o Sim. pessoal pegava os jogadores e fazia os jogadores ficar subindo e descendo da arquibancada. Eu lembro que uma vez, eu que eu vi isso no... Isso Pô, mesmo. mas não era, né? Isso. Exagerava na... Aí eu chegava no campo, na hora de jogar, o cara Não tinha não mais conseguia fôlego nenhum, performar. mas Não tinha. já tinha acabado. Até hoje eles fazem isso, né? Você pode ver quando vai na ginástica olímpica, lá leva todo mundo, aí começa a treinar, eles não aguentam, eles começam a cair sem parar, o corpo não entra em fadiga. Até hoje, assim? Até hoje, os Puxa brasileiros, vida, por né? que cai tanto na ginástica olímpica lá? Mas aí, então, é um Olha problema só. da ginástica aqui no aqui Brasil. local, né? Então, Porque eu se você tem acredito investimento, que eles sem começam- fisiologia, é, essa coisa de exatamente. fisiologia, hoje Mas que nem, por exemplo, isso daí na ginástica olímpica acontece, mas não acontece tanto no futebol. Por quê? Porque Hoje o tem futebol profissionais muito Hoje já bons, tem. eles investem, É que entendeu? futebol Para é o acompanhar. esporte mais sem dinheiro, né? É, Exatamente. exatamente. Então, aqui é o que eles investem. Você vê, tem psicólogo lá. Uhum. Na ginástica olímpica não tem. Isso aqui é uma coisa pior, né? Mais tensa do que essa. Então, é complexo. Isso precisa ser muito mais valorizado do que era. Uhum. Né? Agora aproveito para falar, agora que é a parte da transição, né? É, parte isso da mesmo. esportista, competir para professora de natação, né? Aí prestei vestibular, passei em educação física, né? Como não gostar de esporte, salvou minha vida. Fui lá e comecei a fazer a faculdade. Logo no meu primeiro estágio, na verdade, um amigo meu pediu para eu conseguir um estágio para ele na natação, porque a educação física ela ensina os malefícios e benefícios das atividades para diversas populações. Mas o que você vai dar aula, em que área, é com você e a sua vivência. Não é isso que você aprende. Você pode aprender uma regra ou outra numa optativa, mas uma faculdade legal, ela vai te dar mais suporte fisiológico do que regras de como dar aula. Isso vai depender da tua vivência. Mas para você trabalhar, então, perdão, na natação, você tem que fazer uma especialização de Você preferência? pode fazer uma especialização, você pode fazer uma optativa. Normalmente, natação, você tem a disciplina de natação que te explica alguma coisinha tal, mas não por é cima, né? suficiente. É que no Isso. seu caso você estava muito bem aprofundada, Muito né, na naquilo. frente, isso, exatamente. E aí o que precisou. acontece? Só que o pessoal que não sabe nadar não vai aprender na faculdade. Então ele vai levar e depois não vai trabalhar com aquilo. Entendeu? Então é muito difícil. E como a natação é muito elitista no país, Uhum. vai ver o valor de uma natação. Gente, é muito elitista. Nos Estados Unidos faz parte da educação fundamental. Olha só. Entendeu? Todas as escolas quase têm e os alunos vão. E no Brasil, até 4 anos de idade, a maior causa-morte é de crianças afogadas. Puxa vida, hein? Porque não tem. Que diferença essa- faria, não? Então, isso é Essa muito educação. importante. Fica a dica, tá, gente? Quem tá assistindo, Então. cuidado, ensina seus filhos a nadar de alguma forma. É muito elitista e caro e é por isso. Então, Toda escola muitas- deveria ter, né? Uma piscina. Toda escola. Isso é sobrevivência. Então, faz parte da educação fundamental de países de primeiro mundo. Eu fiz isso, não sei porque também tive essa de colocar os meus filhos logo quando eles eram bem pequenos na Pequenos. natação, os dois. É muito Eles importante. nadam bem, assim. É que é o Eu, momento por exemplo, ideal, sou né? péssimo. Se jogar, eu corro o risco de ficar ali. Mas né? aí eles se salvam, né? Eles Para se isso que você salvam. ensinou. Ou então eles me salvam, né? Exatamente. Foi um investimento pessoal. Foi um investimento, Ela viu? tava no
Foi isso. Sobrevivência. Mas é isso, né? Mas Realmente é isso, muito e por importante ser isso, muito você falar elitista, isso. Muito exatamente. legal. E por Muito ser bom. muito elitista, você tem poucas pessoas que sabem nadar. Então as pessoas procuram professores de natação. Na verdade, se você tem medo na área de educação física de ficar sem trabalhar, aprenda na aula de natação, que você vai ter um respaldo maior. Tenha certeza disso. Maravilha. Aí o que acontece? Na hora que eu fui procurar esse estágio, né? Que ele queria trabalhar na área de natação, justamente porque ele não tinha. Eu queria ir na academia, porque não era uma coisa que eu fazia. Então você procura áreas que você não está acostumada. Só que as pessoas que estavam lá na época que eu entrei na faculdade, a gente abafa o caso para ninguém saber a época, tá? Isso, não precisa. Ok. Não precisa. 25 Então, anos, só para entregar a idade. A gente abafa o caso, ganhou uma amiga. Então, o que acontece? Eles já pegavam como mão de obra barata. Então, quando chegou lá, eles queriam experiência. Só que você está fazendo estágio para você ter experiência, né? E aí, a hora que eu cheguei lá para apresentar meu amigo e tudo mais para academia, eu tinha um nomezinho e tal, me ofereceram para eu e não para ele. Aí ele falou, pega, vai e tal, me deu uma estimulada, coitado. Foi comigo, ainda ficou por causa de mim, talvez se ele tivesse ido sozinho. Olha só. Né? Aí, beleza, aí comecei. Então, tipo, todo lugar. Fui no Colégio São Carlos, que também foi a escola que eu estudei. Fui lá e eu queria pegar e fazer um estágiozinho de baliza de banda, que trabalhava de um outro jeito, como ginástica artística mesmo, de um outro jeito. Então, eu queria trabalhar daquele jeito, conhecer o trabalho, né, tudo. Aí, não, vai pra piscina. Aí, nesse daí eu negociei, já que era um estágio que eu não ia receber, não remunerado, então eu podia negociar, entendeu? Então, negociei tudo, fiquei lá, e no meu último ano eu fiquei focada no laboratório de nutrição, porque eu queria passar no mestrado. Aí, beleza, eu fiquei lá só no laboratório de nutrição, tudo. E aí, eu fui prestar prova no fim do ano, né? E aí, eu fiz a prova, só que lá na Federal é assim, se você, não sei na época que eu estava, voltamos a não falar da época, tá? Ok. Abafamos o caso novamente. Na época Menina era assim. ainda, bobeira, menina. Na época era o seguinte, se você não tivesse um orientador, eles fechavam a sua vaga mesmo você passando. E eu tinha a moça que era da nutrição. Quando eu passei, graças a Deus, né? Foi difícil a prova, mas eu passei e aí eles falaram, então a Ana Damaso vai assumir na Alemanha, que ela recebeu o convite, fechou a vaga e ela me falou no mesmo dia. Então eu passei, mas não levei, tá? Ganhei, mas não levei. Igual a natação também, quebrei o recorde, mas não consegui continuar. É uma ironia, né? São ciclos. Foi despedida, né? E aí, nisso, o colégio me ligou. Eu achei que era porque eu tinha pedido a declaração, né? Fui até lá. E aí, falei, obrigada, irmã. Aí ela falou, você não quer assumir a piscina? A gente tá desesperado. Eu sei que você tava prestando o vestibular, o negócio pro vestibular, pro mestrado, isso. E aí, só que a gente tá desesperado, os alunos gostam muito de você, você não queria assumir? Bom, aí eu assumi, eu não fiquei um dia desempregada. Que maravilha, tá vendo? E aí eu comecei a minha história, né? Só que lá, às vezes, se pecava muito na segurança com os pequenos. E eu era muito preocupada. Eu sou muito preocupada. Eu fiquei 10 anos no colégio, mas quando eu vi que ninguém estava escutando o que eu estava pedindo, eu resolvi prestar concurso. Aí comecei a tentar prestar concurso, tudo, só que eu não achava um lugar que eu me enquadrava, mas estava tão no desespero que eu estava prestando até para secretária, né? E eu queria concurso para poder ter voz, porque o meu problema ali é que eu não tinha voz. Então, nem que fosse para técnico, como é que chama? Administrativo? Isso, nem que fosse técnico administrativo. Então, eu saí prestando tudo que era concurso que eu encontrava, mas eu gostava da minha profissão. Então, ao mesmo tempo, eu rezava, aparece alguma coisa, tal, para eu não ter que largar, né? E no colégio, eu fui desenvolvendo essa história de conseguir trabalhar com as crianças para competir, aumentar a autoestima das crianças. Eu gostava muito. Tinha crianças que não tinham mãe, que às vezes ficavam comigo o dia inteiro. Eu tive uma Mariane, que a mãe dela faleceu, né? E ficava comigo. Ela nem falava, de tão reprimida, e de repente ela existiu para a turma. Porque os interclasses ela só ganhava, né? Então, no dia da formatura dela, todo mundo homenageou ela.
Ela não acreditava, sabe? Legal. Então começou a existir, a gente foi parar na Bahia, a gente não tinha nenhuma equipe, e aí quando a gente estava competindo nessa fase tudo, os olheiros esperavam pela gente nos Jogos da Primavera para levar, e os alunos tinham a mesma coisa que eu tive, com largar o professor da escola ou não, para seguir. E aí eu motivava, pode parar, você está na escola, você vai me ver. Vai, segue, você tem que ter essa experiência. Vai, que foi incrível pra mim. E se eu tô aqui com vocês hoje, foi por causa dessa experiência. Então, vai, que tudo é experiência de vida. Então, eu sempre motivava. Falei, ensinei vocês a nadar pra agora vocês jogar fora, em nome de Jesus, né? E aí, eles acabavam indo, tudo. E aí, quando eu passei no concurso, foi assim. Eu prestei e tinha uma vaga pra yoga. Lá na FESC. Beleza, né? Só que eu nunca dei aula de yoga. E eu não faço nem ideia. E yoga é como se fosse... É uma coisa muito além do que a gente imagina. Não é só ir lá e fazer. É uma filosofia oriental. Né? Exatamente. É como se fosse o karatê que a gente aprende. Uma arte marcial. Uma coisa muito além. Entendeu? Não é uma posição Não, e ficar é uma fazer posição. uns Tem a exercícios, meditação. É posição. todo um estudo. Aliás, tem vários tipos de yoga. Beleza. Fui lá o que eu fiz, o que me cabia. Sempre fui meio nerd. Estudei pra caramba, por isso que eu descobri que yoga era isso. Sabia Você que passou, tava... então, no concurso de yoga? de yoga. Olha só. Que loucura. Aí, beleza, né? Tava eu lá, eu peguei em segundo. Teve um cara que pegou na minha frente, o Alex, assumiu. E eu tava lá esperando. E eles estavam terminando de construir a piscina, né? Aí, beleza. Aí, quando terminaram a piscina, era no ano de que era de eleição. E aí eles pegaram, me ligaram e falaram, olha, você não gostaria de assumir a piscina? Imagina. Não, pera lá, De não. novo, eu ouvi isso Acho na que minha não. vida. Ah, isso Você não é o gostaria? destino, Certa, né? né? Você não Providência gostaria, divina, né? Exatamente. Tinha Você que não ser. gostaria de Tinha assumir que a ser piscina? mesmo. Se você não quiser assumir ou não aprendeu a nadar, nada, você fica, continua na lista de espera, não tem problema. É que a gente não está querendo a aprovação de novo de um concurso, porque a gente quer inaugurar ela antes do fim do ano, antes das eleições. Aí eu virei e Eles falei nem assim... sabiam que você era Não. nadadora, nada. Aí eu peguei e falei, eu assumo, não tem problema, eu adoro nadar. Aí depois eu encontrei com a diretora e eu falei, então, eu não saberia dar aula de yoga. Mas agora eu tô no lugar certo. Agora... Encaixou, né? Não deu E pra aí ser, eu pra ia, ser. eu ia ter que Né? entrar, né? Aí beleza. Só que eu nunca tinha dado aula de hidro específica. Aí antes de começar as aulas de hidro, eu fui com o cara que também ia com a gente competir, que era o Macau. Ai, Macau, se você estiver assistindo, beijo. Cara, você é tudo de bom. Nossa, me ajudou muito. Ele ensinava, além de dar aula, muito Coisa legal. boa. E aí eu consegui aprender o suficiente e linkei com todas as coisas que a gente aprende na faculdade, de benefícios e malefícios, e trouxe para a piscina da FESC. Você tá lá há quantos anos, Michele? Eu tô há 11. 11 anos? Uhum. Uau! É tempo, hein? É Legal, tempo. né? E mais os 10 lá do Colégio São Carlos. Então já tem uma bagagem de hidro e natação aí. O Daniel aprendeu a nadar com você? Aprendeu a nadar com você. O Daniel foi uma coisa muito louca. Conta aí. Ai, Agora eu quero saber. complicou. Legal, agora. O Daniel foi o aluno que aprendeu tudo. Ele nasceu para nadar. Ele nasceu. Ele tem o biotipo, o que a gente chama da musculatura e da coordenação para isso. Ele chegou porque ele queria acompanhar o pai dele, para o pai dele poder nadar. Então, ele se inscreveu na aula de natação Você vê como são as iniciante. coisas. Por quê? Porque ele não sabia nadar. Então, não tinha como acompanhar o pai dele numa natação avançada. Aí, meu pai já nadava, só que ele não estava em condição física, Não né? estava em condições físicas. Aí, inclusive, ele pediu para mim, ele falou, olha, você pode deixar meu pai, ele já sabe tudo, eu que não sei, mas eu estou tentando estimular ele. E a gente, como educador físico, pelo menos essa é a minha filosofia de vida. Eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a continuar na atividade física. Isso é... Porque a atividade física não é gostosa, não logo de cara. Não é, ela é desconfortável. No começo ela a é pessoa dolorida, sofre, né? é sofrência. Você tem que entender isso para você passar com cautela para o seu aluno. Se você pegar e criar, nossa, é maravilhoso, não vai ser. Você está criando uma ideia falsa e a pessoa vai se frustrar e a frustração condena a pessoa a parar. Não é assim, gente. Ela vai ser boa depois. Você vai ficar viciado nela depois por causa tanto do seu desenvolvimento, das suas coisas pessoais, né? De
de superações pessoais, dos seus objetivos de saúde, você vai começar a ver que você está melhor Tem um resultado, e tudo né? mais. Mas isso é depois. Primeiro dia você quer sair correndo, nunca mais voltar. É isso mesmo. É verdade. É verdade. Entendeu? Então é uma coisa assim que você tem que ser real com o aluno. E eu fiz especialização em correção postural. Então meu principal objetivo é não machucar. Então vou estar lá para garantir que no mínimo traga benefício, né? Então estou sempre perto dos alunos, respeitando o limite deles. Bom, e aí eu falei para mim que não tinha problema nenhum e que eu queria que o pai dele se sentisse bem. Então veio essa coisa de educar ele a vir e ficar como ele quisesse lá. Olha, e foi o uma Daniel, coisa que se você tivesse agido diferente, ele nem teria tentado. e você também não ia Acho que ficar. faz toda a diferença. Concordo. Faz sim. Porque ele estava muito debilitado, né? Tava. Talvez outras pessoas no seu lugar iam falar, não, o senhor tem que se cuidar primeiro, vai se tratar, vai para o médico, né? Depois você volta aqui. Mas aí você só desanima, né? Só estraga. Aí você não educou a atividade física. Educador é educar as pessoas a gostar da atividade física. Porque o corpo não foi feito para ficar parado, né? Não adianta. Não foi feito. Você pode ver, começa um monte de problema Começa em só a cadeia. É. Não adianta. É que nem carro, né? Biologicamente, a Você gente deixou não... o carro na garagem, Pronto. começa a dar problema. Exatamente. Tudo, Não né? vai funcionar mais, né? Na hora que você quiser usar, não. Exatamente. E aí o que acontece? O Daniel começou a nadar. Na primeira aula ele já nadou crawl. Na primeira aula, gente. Não, mas eu tenho que fazer um depoimento aqui, olhando para aquela câmera Fala a atrás, olha verdade só. agora. Não, pode ficar à A câmera da vontade. verdade. A câmera da verdade, você que está olhando aqui agora. Eu tive a professora certa, né? É Eu sou verdade. suspeito para falar. Né? Porque eu também conheci a Michele por indicação, na verdade. Assim, eu vou fazer um parênteses bem curto, Uhum. porque meu pai também foi aluno dela. Sim. Uau! Meu pai adorava. Eu conheci os pais dele demais. antes de conhecer Antes de eles. conhecer. Gente, Deus estava preparando. Né? Falou, conhece os pais Imagina, primeiro. Você conhece o Os sogro, caminhos dá já aula já pro estão sogro. Meus pais gostavam pra caramba dela. Eu já escutava falar dela, tal, super bem. E você dela. nadava já ou ainda não? Eu nadava. Já nadava. Eu nadei quando era criança também no aquário. Não nadava comigo. Mas não tá? nadava. Uhum. Cheguei Não a era nadar meu com aluno. ela lá. E assim, é curioso, porque agora, comentando toda essa conversa de vocês, uma coisa que eu descobri já casado com a Michele é que falta profissionais na natação. Então, a maioria dos educadores físicos, eles não têm essa oportunidade de saber nadar e de ter tido essa oportunidade profissional, porque poucos acabam indo para competição. Tanto é que eu comecei, depois de aprender com ela, a refinar meu nado. Né, que hoje eu sou aluno dela. A limpeza do nado, muitas vezes, é Eu só aprendi para isso. quem já nadava. Que nem aquele negócio da pegada do Quando crawl, fiz que uma eu te nossa. ensinei, isso é muito difícil. As pessoas quase Não não ensinam, ensinam. né? Você quase Olha. não tem profissional de Porque natação. aí é aquele refinamento do atleta, né? Sim. Do educador físico mesmo, Então, e que tem experiência com natação. É muito raro. Eu descobri isso daí. É uma pena, porque... Porque ele nadou muitos anos também. Na aquário, como eu nadei, mas ele não foi para competição. Ah, Então, quando ele começou a nadar comigo, eu comecei a refinar os nados. E ele começou a parar de afogar, de se bater. E hoje ele está conseguindo nadar bastante, muito bem. olha da que forma beleza. correta. a gente tá no recesso agora, né? Uhum. Mas se Deus quiser, começar com tudo em Se Deus fevereiro, quiser, voltar tá vendo? com Todos tudo, os né? meus alunos, nenhum quer que eu Legal. tire férias. Eles reclamam sempre. A maior reclamação é sobre feriado e férias. Inclusive, Boa. quando o marido tá A reclamando turma disso. adorava, ela é impressionante. É, É. incrível. Não, As pessoas... Imagina. Eu sou porque- suspeitíssimo pra falar, mas eu fico curioso. Seu pai gostava da aula dela, não? Gostava. O pai dele ficou bem à vontade, ele já sabia nadar. E quem mais aprendeu, no caso, foi o Daniel. Que Né? legal. Porque o Daniel não sabia. E o Daniel foi numa crescente, gente. Eu acho que foi em meses, 3 meses, né, Daniel? Acho que foi. Ele né? aprendeu quase até o básico, borboleta assim. porque eu não consegui ensinar ele. Não foi o básico. O peito, que é o mais difícil, é o nado mais técnico que tem, ele nadava com perfeição. É inacreditável. Mas isso ele nasceu. É difícil você pegar um aluno em 3 meses e ensinar isso daí. É muito difícil. O aluno ele tem que estar receptivo, não pode ter medo. Você pediu, ele tem que estar disposto a tentar. Porque também eu falo, é uma equipe, né? Você pede, a pessoa tem que tentar, né? Tem gente que fala, ai, não quero tentar, tô com medo. Beleza, eu vou respeitar. Mas você não vai conseguir ter o mesmo progresso que o outro que tá se matando. Você sabe que Não uma é? coisa muito interessante da Verdade. Michele, que eu aprendi com ela também, que eu não imaginava, é que quando eu fazia escolinha de natação, a gente ficava lá, pô, demora, né, pra você aprender a nadar e tal. Tinha várias fases. E a Michele, ela já chega e já mostra pra pessoa
que em uma semana ela já sabe nadar. Aí você cai uma Impressionante barreira, um muro, assim, você fala, nossa, em uma É semana eu incrível, consigo né? nadar? Do zero? Então, Ela Tem que já saber mostra ensinar, não é pra a qualquer pessoa- um também, né? E ela Porque- tira esse medo, sabe? entendi. Ensina a pessoa a flutuar, ensina a pessoa... E depois conta a história da freira lá do Amazonas, Nossa. que é muito Ai, ai, ai. interessante, cara. Não, é verdade. Conta aí. Não, porque eu só eu não sei nadar. Nadar, não sei. mesmo? Eu, Roberval, eu, pode se eu me inscrever lá na eu me festa. debato, eu debato. Tá intimado agora, Eu né? fico Tá só intimado. mas às vezes falta Nada do incentivo, né? cachorrinho. Falta. E ter alguém realmente, né? Não, mas Como você aprende. Se você for com a capacitado pra isso. técnica... Mas o Daniel já tinha comentado mesmo de você, né, da natação que ele fez, que ele pegou muito rápido e tal. Eu fiquei até... Vou tentar. Pô, legal, né? Interessante, porque é difícil Mas isso no de seu conseguir caso, se entrar num você lugar já e- se bate, você já tem É. a flutuabilidade que a gente chama. Então isso daí é muito fácil você coordenar e mostrar para você como você deve se mexer, o que acontecia para você conseguir deslizar e fazer direitinho o que tem que fazer para você conseguir encaixar nada. Ah, é? É mais fácil. É mais fácil do que pegar alguém que não sabe nada. É mais fácil você fazer nadar algumas coisas, sim. Só que tem coisas, por exemplo, se você vier com vício de batida de perna, você vai me dar mais trabalho. Entendeu? É mais fácil Entendeu? aprender do que desaprender, né? Do que corrigir. É, Corrigir. Entendeu? Então depende da situação. Mas no caso, ele sobrevivia também. Né? É verdade. Ele já. Dá umas pernadas lá. Umas pernadas ele dava, mas ele Mas foi uma conseguiu- coisa que ele foi encaixando foi tudo. corrigindo. Tem gente que tem medo de Né? ter a cabeça na água, né? Ah, é. Então, tem hora que eu começo nada. Tem gente que chega lá, gente, eu ensinei uma senhorinha de E é no 93 raso, né? anos. Se a pessoa fica de pé, E ela Então, tinha dificuldade de fica tomar né? banho e lavar a cabeça, eu me ensinei ela. Olha Meu só. E Deus. agora ela tá indo com o marido pra Caldas Novas, tudo. O marido dela aproveitando chegou. Totalmente. Gente, Aproveitando mais a vida. É, Porque, ó, exato, você vê o até marido a dela qualidade falou, de vida com idade, muda. gente. E o pior, comprou um batom vermelho pecado, porque aumenta a autoestima. Você se Pois sente é, olha só. capaz. Olha, a até mudança a que- sensualidade. Nossa, vida. foi aí. Então, Nossa, eu fui Que legal. capaz de aprender a nadar, que pra ela era uma coisa Acho muito absurda, Uhum. entendeu? E aí Não, ela não. conseguiu. Por quê? Porque eu ensino bem do básico. Começar com o pé no chão, como enfiar a cabeça sem respirar. Minha primeira aula é isso. Depois, como ficar de pé, de frente e de costas. Então, quer dizer, você não morre mais no raso. Mas é de uma forma tão natural que você vê como você não faz, sente, faz, você é. faz. Eu tento uma- fazer uma forma exatamente bem- isso, Daniel. bem Deixar legal. o mais natural possível, como se fizesse parte de você. Essa é a Ah. ideia. Entendeu? Porque se a pessoa já vem Muito assustada. Você vai assustar mais. Pois é, já vai no. Será Porque que água vai? é um pavor comum, né, que as pessoas têm. É, um bloqueio psicológico. Eu vou contar da das freira. pessoas, né? Ah, é. A da Ah, Tinha uma, eu tava trabalhando no Colégio São Carlos, né? E aí veio uma freira falar pra mim. Ai, meu Deus, como era o nome dela? Era um nome tão diferente. Vou lembrar, conforme vai sim. a coisa. Ai, Dulcineia. Dulcineia. Dulcineia, olha só, se você estiver Olha. assistindo esse vídeo, tá? Isso foi só uma esquecidinha. Mas já veio aí. rápido. Já É um veio. nome difícil Bem também. rápido. É. Tem que dar Então, uns aí o pontos. que acontece? Ela pegou e tava lá e ela virou pra mim e falou assim, Michele, eu tinha que aprender a nadar, porque lá eu vou pra Amazônia. E lá é só barco. E se o barco virar? Eu acho que eu morro mesmo. Morre do coração até, né? Pelo pânico. Eu falo Sim. que as pessoas morrem afogadas de medo. É, existe. Porque se você parar, como eu já te ensinei, Sim. soltar um pouquinho de bolinha pelo nariz, a água leva o seu corpo para cima. Porque, infelizmente, a gente tem mais porcentagem de gordura no corpo, muito mais do que a gente queria. Então, são homens muito fortes que isso não vai acontecer. Mas, principalmente as mulheres, você flutua. Só não vai flutuar se você ficar se debatendo. Uhum. Entendeu? Óleo na água, meu filho. Tem jeito. Vai lá pra cima. Então, se você for ver, morre de medo. Se você souber como se movimentar... Apavora, né? Fica apavorado. Exatamente. Bom, aí ela pegou e falou isso pra mim. Eu falei, tudo bem. Então, eu vou te ensinar a nadar. A gente tinha uma semana antes do recesso lá do colégio. E ela né? não sabia nada. Nada. Ela tinha muito pavor. Aí que ferra. Não é que nem você. Quero aprender, tô com sede de aprender, me fala como eu faço. Ah, é outra. Você já gosta de água, né? Aí É meio caminho eu andado. perco até a hora. Quando eu dava aula para natação iniciante, quando eu dou aula para eles, tem hora que eu perco a hora. Entendeu? Aí o que acontece? Cheguei e comecei a ensinar ela, né? As coisas básicas, tudo. E na primeira aula conseguiu colocar a cabeça na água. Ela não acreditou. Não acreditou. E ela era tudo muito mais complicado, porque a gente tapava as janelas,
porque ela não entrava, ela não tinha maiô, então ela entrava com bermuda, a roupa acabava agarrando, ela queria entrar de terço para ter uma proteção a mais, eu falava não, que eu tenho que ficar catando o terço, né? Era tudo meio complicado, mas tudo bem. Ai, meu Deus, você vai ver isso, eu não tô zoando, eu só estou contando, Só contando. tá? Mas enfim, aí o que acontece? Ela começou tal, aí eu fui, ensinei até na parte, quando ela achou que estava aprendendo quase tudo, porque eu não estava preocupada com ela, crawl e costas só. Não ensinei peito, não era minha importância, né? O costas para ela nadar de um jeito que ela conseguisse respirar, o crawl para ela nadar de um jeito que ela conseguisse mais rápido enxergar. Era isso, era sobrevivência, foi o que ela me pediu, né? E aí ela me deu umas 2 semanas, foi 15 dias que eu tive para isso. Puxa, pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E aí antes ela falou, pronto, agora eu já aprendi tudo. Falei, aprendeu tudo uma ova, nós vamos pegar e mergulhar. Por quê? Eu falei, porque o que acontece? 90% das pessoas que caem na água e não estão preparadas, bate água no rosto, nunca treinaram mergulho, elas travam e não sabem nada mais. É como se esquecesse. Que coisa, né? Então eu falei, a gente só vai sair daqui Detalhes, até né? simular todas as situações pra você. Acho que ela simulou até, colocou com a roupa, com o hábito dela de freira. Não, ela não nadava com maiô. Não, né? Só Ela faltou não isso. nadava. Ah, já foi... Já Sim. tava Desde o assim. começo, já. E aí o que acontece? Ela acabou, eu só pedia pra ela tirar o terço, gente. Porque Pelo o terço menos. é difícil, né? Aí, e o hábito da cabeça, porque caía na cara, tudo, né? Aí ela pegou e... A primeira vez que ela mergulhou, aí apavorou, já catei, né? E aí foi treinando, beleza. Mas enfim, ela era tão boazinha, mas enfim. Aí ela viajou, foi lá, despediu de mim e tal. Aí como eu fiquei um pouco mais perto dela, fiquei mais emocionada, né? Porque você se aproxima. Tem um lance muito grande de confiança, de troca, professor e aluno, né? Depois que a natação é muito maior do que a hidro, né? Aí o que acontece? Uns 3 anos depois, ela mandou uma carta pra irmã Jane. Aí tava contando que virou o barco. Ah, não acredito. Gente. Ela saiu e ainda tirou uma pessoa. Olha só. Ela se salvou Uau. e ainda salvou uma outra mulher que tava junto. Você vê, era pra ela aprender mesmo, né? Tava Você na... viu que E porque coisa acho que é louca? até muito comum acontecer Que isso, porque é loucura. muito, né? A É embarcação lá muito, é A gente muito. escuta É só muito barco, falar, né? né? A Só gente barco. escuta Que falar que loucura esse isso. Você viu que virando, né? coisa? Pois é. Eu teria Me morrido. arrepiou, sim. E ela salvou alguém. Olha só. Uau. E ela escreveu 2 vidas aí. agradecendo. Impressionante, hein? Agradecendo, pediu pra mostrar pra mim. Aí a irmã Jane tava chorando quando mandou a carta. Pelo amor de Deus, não fala que alguém morreu, né? E não foi isso. Olha, Que Daniel, maravilhoso foi. isso, hein? Isso me deu uma realização absurda, né? Imagina isso. E o olhar deles, a hora que eles estão sentindo, que estão aprendendo e que nunca conseguiram colocar a cabeça na água, e a hora que eles veem e levantam, quando eu falo assim, também eu faço uma sacanagem, né? Eu faço nadar, então colocando a cabeça na água, batendo a perna com espaguete e volta. Primeiro eles já acham que é um absurdo, depois eu troco, ponho a pranchinha. Mas é a mesma coisa, aí eles repetem o movimento. Aí quando eles chegam, eu falo, apoia a pranchinha. Eles apoiam. Meu Deus, os alunos que não são meus ainda vão assistir, vai acabar com a minha técnica. Eu falo, apoia, aí eles afundam, aí eles olham pra mim e eu falo, viu, quem te segurou a prancha não foi, o espaguete aguenta, a prancha não. Então quem que nadou? Olha só. Aí eu tiro e peço pra vir até a barra. A hora que eles conseguem aquele olhar, gente, Realização, tem né? preço. não tem. É, isso aí Eu não faço ideia, eu não consigo descrever, mas toda vez eu tenho um nó na garganta. E olha que eu dou aula há 21 anos. Que é uma Você vê coisa que não tem. A sensação sempre vai ser a mesma. Sempre. Porque você realizou, conseguiu. Aquela coisa. Aquela- E que nem o frio na barriga, toda vez que começa as aulas, que eu vou falar com todo mundo, ele sempre tá lá. Toda vez no começo das aulas. Se não tiver isso, não é pra você, né? Você tem Nossa, que ter. todo começo de ano vai lá e eu deixo meu marido louco. No primeiro dia eu não durmo, tal. Eu sei que o corpo vai ficar Fica ansiosa. dolorido, todas as vezes, porque eu sei que também vai ter muito aluno novo, vai ter gente. E como a gente estava falando, eu trabalho muito com idoso lá na FESC. Então, quando você também traz para o idoso uma rotina diferente, tudo, eles ficam muito perdidos, eles contam muito com a confiança de quem que vai dar aula para mim, de quem que vai me tratar. Lá na FESC tem todo um cuidado especial, justamente com a terceira idade. Então, eu acho muito legal. Então, ter trabalhado lá foi de um aprendizado, me transformou não só como uma professora de um jeito diferente, melhor, mas a política toda da FESC também, desse abraço
para a terceira idade me transformou num ser humano diferente. Porque você aprende a se doar mais, né? A se dedicar, a enxergar mais o outro. E o foco principal da FESC é essa, é a meia-idade? Era a terceira idade. Terceira idade. Na época que eu entrei era mais. Agora eu tô dando aula para todos os públicos, mas quando eu entrei era a terceira idade. Mas acho que a maioria ainda é a terceira idade. A maioria é. Mas tem um Mais da limite metade, mínimo, né? máximo para entrar Então lá? agora Não. é 18 anos agora. O mínimo é 18 e... O resto vai. Só que Qualquer antigamente o mínimo era 40. Entendeu? então, o meu público era esse. Só que é engraçado, eles escolhem as professoras, né? Que nem eu acabo ficando com a terceira idade em peso. Porque você se dá melhor com eles. Quer dizer, Eu acho que por causa da minha eles gostam especialização, bastante eles dela gostam, também, né? eles Do resultado, procuram, A gente descobriu, ela nem conhece os médicos aí, tem 2 geriatras que pegam e falam, ó, vai lá na FESC e faz aula com a loirinha. olha só. Sabe tá não o nome, famosa, mas Lili. então... Aí elas É brincadeira. conversando com Coisa. os alunos. Você nem Os conhece. alunos. Que eles acabam dando Eles feedback, sabe? vieram Ah. porque falou pra ir pra loirinha. Então tem 2 geriatras que ela Que não loucura. conhece pessoalmente, que Muito indicam bom isso, né? Mas tá as indicando pessoas em ela. fazer aula. Você por quê? acredita nisso? Porque lá no consultório, as alunas dela falam assim, o que você fez de diferente de um ano pra cá? Daí ela fala, eu tô fazendo hidroginástica, né? Eu faço com a hidroginástica, professora, tal. É a loirinha. Aí né? pronto. Por isso que seus números melhoraram. Melhora, não, e muda É absurdamente. Quer dizer, os exames de saúde, exame de sangue, colesterol. Nossa, inacreditável, Puxa, Daniel. gente. Você tem que ver. Inclusive, a legal. Hidro, eu tenho 3 alunos lá, teve um deles que estava num grau tão grande de dificuldade para andar, que chegou a usar cadeira de rodas. E agora não mais. Uau. Porque aumentou equilíbrio, aumentou força nas pernas, tudo que é atividade física na água traz como benefício. Você sabe que eu vou dar um testemunho meu particular aqui nesse sentido, porque depois que eu virei aluno seu, né, faz de poucos anos pra cá... Que eu comecei a torturar o marido. Gente, ele não largou de mim, tá? Não, a gente tá junto, a gente se ama. Você vê, a prova maior que você é uma ótima Tá vendo? professora é que seu marido tá até hoje. Ainda né? bem, né? Nossa, eu não ia deixar ele sentar aqui não, viu, Daniel? E foi bem interessante, porque eu pude presenciar isso. Porque quando ela falava que ela tinha alunos que eram com necessidades especiais, eu falava, nossa, mas que engraçado, né? Normalmente um professor ia falar, não é pra você fazer minha aula, não sei o quê, não vou conseguir. Ia tirar o corpo fora, Ia tirar né? o corpo fora, tirar o dele, né? Não gosta de ter Ela trabalho. adora esse tipo de situação. Ah, eu Ela adoro adora um acolher desafio. esses desafios de alunos. E adoro educar Coisa que eles normalmente pra, um professor de educação física atividade. querer evitar, Sim. recomendar, não sei o quê. Bom, vocês estão vendo que o papo tá bom aqui, tá rendendo demais. E a gente vai aproveitar, dar uma deixa aqui para poder encerrar a parte 1 para a gente fazer um novo programa. Então você assiste esse aqui e na sequência você assiste a parte 2. Tá? Valeu, Persona Livre, até a próxima.